Pronto aí, pessoal? Bora lá então? Na aula de hoje vamos falar de um filósofo espanhol que viveu na transição do século XIX para o século XX, chamado José Ortega y Gasset. E para ele a vida é uma série de colisões com o futuro. E o que ele quer dizer com essa frase? A vida é uma série de colisões com o futuro. Nós vivemos a vida no presente, mas o presente constantemente está entrando em colisão, em choque com o futuro. Presente é tudo aquilo que a gente é. Futuro é tudo aquilo que a gente pode ser. O presente é a nossa realidade. O futuro são os nossos sonhos, projetos. Coisas que podem acontecer, coisas que você deseja que aconteça, coisas que você busca fazer acontecer, mas isso está sempre entrando em colisão com o presente, com a realidade. A realidade é um problema. E muitas vezes esses sonhos, projetos, essas possibilidades, elas não se concretizam, não se tornam realidade. Por isso que é um confronto, é um choque. Algumas vezes esse choque dá bom, as coisas dão certo, em outras, não. Porque segundo José Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, cada um de nós somos o que somos. E as circunstâncias, elas também determinam e influenciam quem nós somos. Dependendo do contexto do ambiente que você vive, você vai ter uma concepção, um jeito de viver de acordo com aquele ambiente. Então, essa é a perspectiva do José Ortega y Gasset. É uma perspectiva da ontologia. Ontologia é uma palavra de origem grega, significa estudo. Ontos em grego é ser. E ele vai estudar um ser bem específico, que é o ser humano. Esse ser, que é um ser determinado, influenciado pelas circunstâncias, mas que também pode transformar essas circunstâncias. Não quer dizer que as circunstâncias elas são fatais, elas vão determinar de forma inexorável quem nós somos. Você pode mudá-las, mas não, ou nem sempre da forma como você quer. Por mais que você queira muitas vezes mudar as suas circunstâncias, às vezes a realidade é tão pesada, tão tensa, tão sufocante que você não consegue superá-las. Né? É uma filosofia que é considerada da corrente existencialista e vai refletir sobre a existência humana. E para o existencialismo, a existência humana ela é determinada pelo quê? Pelas nossas escolhas. Então o ser humano, quando ele nasce, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, quando a gente nasce, diferentemente dos animais, nós não nascemos com uma natureza que irá determinar tudo aquilo que nós seremos. O João de Barro, por exemplo, quando ele nasce filhotinho ali, se ele crescer e conseguir sobreviver aos predadores, ele vai ter uma vida do mesmo jeito que todos os outros João de Barro já tiveram. Ele inclusive vai fazer a casa dele do mesmo jeito que os João de Barro sempre fazem as suas casas. Agora o ser humano é assim. Quando você nasce, eu por exemplo nasci numa casa onde meu pai era caminhoneiro. Porque meu pai era caminhoneiro, eu também vou ser caminhoneiro. Vai depender das suas escolhas. A existência humana é diferente da existência animal. O animal sempre vai viver conforme os seus ancestrais. Porque ele tem uma natureza e ele vive conforme essa natureza. O ser humano tem uma essência, uma natureza que determina a sua existência. É a nossa existência, ou seja, as nossas escolhas, quem vai determinar quem nós seremos. Então você é fruto daquilo que você escolheu ser. Por mais que as circunstâncias elas influenciem, por exemplo, ter nascido no lar onde meu pai é caminhoneiro, essa influência, essa circunstância poderia ter me levado a me tornar também um caminhoneiro. Mas eu acabei fazendo uma outra escolha.
Aí está a prova de que a gente pode mudar as nossas circunstâncias. Mas nem sempre muda. A gente vê famílias aí. Eu tenho, inclusive, hoje é amigo, lembra, já foi meu aluno, estudou aqui, o pai dele era caminhoneiro, hoje ele também é caminhoneiro. Acontece também. Ele seguiu as circunstâncias nas quais ele nasceu, mas também fazendo outras escolhas, mudando outras circunstâncias. Então aqui ele vai ir contra o René Descartes, né? Em 1641, no século XVII, nas suas obras Meditações, o René Descartes ele argumentou que existem dois mundos, o da mente e o da matéria, separando a vida intelectual, o nosso pensamento do mundo, da realidade. Para José Ortega y Gasset, não tem como nós separarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, da nossa realidade, do mundo à nossa volta. Até porque a realidade que determina ou influencia aquilo que a gente vai pensar. Os nossos pensamentos, eles são influenciados pelas circunstâncias. Então não há uma mente, um pensamento separado da matéria, ou separado da realidade. Para ele, mente e matéria estão completamente unidas, e os nossos pensamentos, o nosso jeito de pensar, vai ser extremamente influenciado pela circunstância e realidade na qual a gente vive. No início de 1900, Edmund Russell ele estabeleceu aí a fenomenologia. O que é fenomenologia? Logia já vimos aqui que é estudo. Fenômeno. Fenômeno é aquilo que aparece. Aparece para quê? Para a nossa consciência. A fenomenologia vai influenciar bastante o existencialismo. Por quê? Porque ela vai estudar um fenômeno específico, aquilo que aparece para a nossa consciência, que é a nossa própria existência. Como que funciona a existência humana? Qual que é a dinâmica dessa existência? O José Ortega y Gasset vai trabalhar nessa perspectiva, o Martin Heidegger também vai trabalhar, a gente vai ver aqui já, o Martin Heidegger, né? Ele afirma que os filósofos eles devem olhar para o mundo de outra forma, deixando todas as preocupações de lado, ou preconcepções de lado. Então as circunstâncias, elas acabam levando com que a gente desenvolva uma série de preconceitos. Todos nós temos preconceitos, mas na hora de analisar e perceber ou pensar sobre as coisas, a gente deveria deixar de lado os nossos preconceitos. O problema é que a gente nunca deixa, né? A hermenêutica vai surgir justamente nesse contexto, dizendo que as nossas interpretações do mundo são influenciadas pelas ideias que nos foram transmitidas. Então, se você nasceu, cresceu num lar religioso, a chance de você pensar de forma religiosa é muito grande. Você nasceu e cresceu num lar conservador, a chance de você pensar como conservador também é muito grande. Porque essas circunstâncias vão acabar influenciando o seu jeito de pensar. Então, se uma pessoa é, por exemplo, vamos pegar a política. A pessoa cresceu num lar onde as ideias são próximas ou parecidas com o bolsonarismo, a chance de ele se tornar um bolsonarista é muito grande. Se ele cresceu dentro de um lar onde as pessoas tinham ideias mais liberais, progressistas, ou de esquerda, a chance de ele se tornar um petista é muito maior. Por quê? As circunstâncias nos transmitem ideias, essas ideias acabam se tornando preconceitos, preconcepções que influenciam as nossas escolhas e o nosso jeito de pensar. Em 1920, no século XX, o Martin Heidegger explorou a questão sobre o que a existência significa para nós, citando o José Ortega y Gasset como influência. Para o Martin Heidegger, o ser humano é um ser para a morte. O que significa isso? Vamos morrer. Nós somos finitos, nós somos temporais. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai morrer. E quando a gente toma consciência disso, que a gente é um ser finito e mortal, isso gera na gente uma angústia. E por que surge essa angústia, segundo Martin Heidegger? Porque a gente percebe que está vivendo uma existência inautêntica.
O que é viver uma existência inautêntica? Quando você vive não conforme os seus projetos, mas conforme os projetos dos outros. Isso começa desde cedo, desde o momento que a gente nasce. Quando você nasce na sua casa, você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Sai de casa, vai para a escola. Na escola você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem os seus professores querem que você seja. Sai da escola, vai para o trabalho. No trabalho você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem o seu patrão quer que você seja. Arruma um relacionamento, no relacionamento você não pode ser quem você é. Você tem que ser quem a pessoa com quem você está quer que você seja. Aí quando você menos espera, você começa a sofrer de angústia por perceber que você não se tornou quem você queria ser, mas você se tornou quem os outros queriam que você fosse. E como você sabe, você não morrer, você fala, pô, tem que parar, vou morrer. E vivi, ou não vivi conforme eu queria, conforme eu havia planejado. Eu vivi conforme as expectativas dos... Exatamente, é uma existência inautêntica. Causa dor e sofrimento quando a pessoa se percebe assim. Ela chega a essa conclusão depois de uma vida inteira, fala, putz, o que eu fiz? Investiu a vida inteira, aí ninguém investiu nela. É um sofrimento. Mas é possível despertar, segundo Heidegger, e buscar uma existência autêntica. Porque existência vem de existir, que significa projetar-se, ou seja, existir é construir um projeto. Muita gente fica falando, você está só existindo ou você está vivendo? Viver é qualquer ser vivo vive. Agora, existir, só nós, seres humanos, existimos. Porque só nós temos condições de projetar a nossa existência. De pensar e projetar aquilo que queremos ser. Então, viver, qualquer ser vive. Uma planta vive. Agora, ela não existe, porque ela não constrói projeto para a vida dela. Então, a partir de 1930, a filosofia de Ortega tornou-se popular na Espanha, na América Latina, influenciando em filósofos como Javier Zubirini, José Gauss, Inácio Lacúria, Maria Zambrano, entre outros. Então, estamos sempre imersos em circunstâncias particulares. Agora, uma circunstância particular. Tais como onde vivemos, na casa, no lugar onde vivemos, o que nós fazemos na vida, isso influencia quem a gente é. As coisas que supomos, a gente tenta prever as coisas também, faz suposições, e a gente faz suposições baseadas em quê? No nosso passado. Através das nossas vivências passadas, a gente acha que é possível prever o futuro, mas estão bem desgramados. Por isso que os consultórios de psicologia, de terapia, estão cheios. Por quê? A pessoa tem uma série de traumas, de BOs que aconteceu na vida dela no passado. Aí ela passa a projetar a vida dela em cima desses BOs. E aí os psicólogos estão dois. Isso. Porque as pessoas começam a supor, entra no relacionamento, aí porque no outro relacionamento teve coisas, né, que ela não... Aí ela começa a projetar no novo relacionamento coisas do relacionamento passado. Isso em tudo na vida, em qualquer relação. Você teve um amigo que te passou a perna, ou que te lascou, te ferrou em algum sentido. Aí você arruma uma nova amizade, isso em tudo na vida. Arruma um emprego, aí por causa do emprego anterior você teve uns BOs. Aí você começa a projetar naquele novo os BOs do emprego passado, em tudo dentro da vida. Então podemos aceitar ou rejeitar essas circunstâncias, imaginando aí novas possibilidades. É possível construir outras possibilidades, né? Essas novas possibilidades, elas colidem com as nossas circunstâncias atuais. Por isso que é uma colisão sempre. A nossa realidade atual com o nosso futuro. Quem nós somos, com quem nós seremos. A nossa realidade atual com os nossos sonhos. Às vezes, um ou outro vence nesse confronto, nesse choque. Às vezes você projetou, aí você consegue mudar a sua realidade agora. Às vezes não. Você acaba sucumbindo, aquilo que você queria ser, acaba que não acontece, porque a realidade era mais pesada. Então, para ele, o que nos move é a energia da vida, é uma razão vital, que faz, como nos possibilita transformar a nossa realidade. A nossa realidade, ela não é algo fatal, algo que é assim e não tem como mudar. Nós sempre podemos transformá-las. Mas para a gente transformar a nossa circunstância, a nossa realidade, primeiro a gente tem que compreendê-la. Se você não compreender aquilo que você está vivendo, as suas circunstâncias, você jamais conseguirá mudar.
É assim a ciência. Os cientistas eles começaram a mudar a natureza, porque primeiro eles precisavam compreender como a natureza funcionava, para depois transformá-la. A mesma coisa somos nós com a nossa vida. Primeiro você tem que entender as suas circunstâncias, para depois você conseguir mudá-las. E por isso que a terapia é importante, porque a terapia te ajuda a entender as suas circunstâncias, a sua realidade. Né? Então, todo ato de esperança, como celebrar o Natal no fronte da Primeira Guerra Mundial, é uma nova prova de nossa capacidade de superar as circunstâncias. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, no Natal de um ano lá, os soldados que estavam guerreando e se matando, eles pararam de se matar, de atirar, e foram celebrar o Natal. Durante uma guerra, onde os indivíduos eram supostamente inimigos, estavam ali para se matar, eles pararam e foram celebrar o Natal juntos. Cearam juntos. Então, para Ortega, essa é a razão vital em ação, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias é a principal ideia aí dessa filosofia do Rossello Taiguaci. Acabou o negócio?